Shalom, shalom, sejam todas bem-vindos para mais um dia desse propósito. E hoje nós vamos estar aqui falando, abrindo o tema, aproveitar que nós entramos no mês de Sivan, então vamos estar trazendo aqui ativações sobre esse mês e trazendo alguns abordamentos para que o Senhor possa estar, então, nos fortalecendo e nos ajudando nessa caminhada e nessa temporada. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos aqui engrandecer e louvar o teu nome. Dizer que tu és santo, adorado, tu és bem-vindo neste lugar. Nós, Pai querido, revestimos do poder da sua glória. Tomamos a espada do Espírito sobre as nossas mãos e declaramos, ó Pai, a entrada de governo sobre as nossas vidas, nossas casas, sobre a nossa mentalidade, sobre o nosso entendimento, Pai, sobre tudo aquilo a qual nós carregamos e a nossa família, Pai, tudo que leva o nosso nome seja marcado e selado pelo teu sangue. Chamamos a presença do Senhor para que ela invada as nossas vidas, o nosso ser, abra o nosso entendimento, leva o nosso entendimento cativo a ti, Pai. E nós rendemos graça, louvor e adoração ao Senhor a todo tempo, em nome de Yeshua HaMashiach. Glórias a ti. Então, hoje, nós vamos, aleluia, dar continuidade ao ensino que nós estamos tendo e vamos, então, passar por essa jornada, por esse tempo de ensinamento. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre tempos e estações do mês de Sivan. E esse tempo ele é marcado principalmente também porque estamos a caminho da festa de Pentecostes. Então, ele é um ato que está alinhado com essas duas bases que vai trazer a mudança e a transformação dentro das nossas vidas. Então, nós vamos aqui, primeiramente, para o organograma profético do tempo de Sivan. E esse tempo nós estamos também no mês de primavera, aleluia, a qual tem a representação, né, do leão sobre este tempo e a palavra de governo, né, de autoridade, onde nós também já até estudamos sobre a aula de governo do número 12, né, específico, a qual traz também essa autoridade resgatada sobre as nossas vidas. Nós vamos ver que esse tempo de Sivan, referência, né, de apóstolo, ele está no de Mateus, e a natureza desse tempo, ele vai estar na realeza de Cristo, onde nós vamos ver quando, né, foi levantado ali o cedro para poder liberar uma bênção e mudar também um decreto de morte para a vida. Nós vamos ver que os códigos proféticos para este tempo, ele está coligado ao romper financeiramente e economicamente, uma liberação de sabedoria, de discernimento, de atuações também, de projetos, de sonhos que estavam somente em sonhos, se tornarem projetos para poder, então, alavancar, principalmente com o comércio justo diante do Senhor. Então, nós vamos aqui ver também que, aleluias, a tribo de Zebulão, né? E esse próprio nome de Zebulão que está voltado também a um homem de negócio. E em hebraico, Zebulão significa casa exaltada ou honrada, um lugar, ou seja, de exaltação. E nós vamos ver que a origem, né, aonde está aqui da natureza espiritual, ele vai estar representando um porto seguro. E esse porto seguro, ele traz também aonde Deus ele nos dará uma grande recompensa
e a cobertura do Senhor também estará presente em toda a circunstância das nossas vidas. Nós vamos ver que o estandarte, né, da tribo, ela tem a representação da cor branca, o brasão que possui o desenho, né, de grandes barcos e a parte da pedra, né? A pedra se chama taxixe, que é o crisolito, e nós vamos ver que o óleo de unção representada também nessa tribo é o óleo de mirra, e esse óleo de mirra, aonde está completamente na atuação da prosperidade, da proteção e da cura, que tem tudo a ver e coligado com esse tempo profético a qual nós estamos aqui passando. Então, nós vamos ver que todo esse alinhamento de estrutura a qual nós estamos vendo, ele também vai estar carregado pelo ensigma. E o ensigma do conceito da letra hebraica, né, que é Zayin, essa letra, o significado dela, né, é de poder, uma luz divina refletida rumo ao alto pela criação para ascender além do seu próprio ponto de origem. Ou seja, essa letra significada para traduzida para as nossas vidas, ela vai estar fazendo uma letra do que vai representar o número 7. E esse número 7, ele vai estar representando uma espada. E essa espada, ela significa ali que ela está o quê? Cortando, está trazendo uma ligadura de sustento e também de lembranças, ativando as nossas lembranças daquilo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Então, todo o governo espiritual desse tempo, ele vai estar apresentando numa guerra de batalha espiritual, mas aonde também há um descanso. O significado, né, da letra Zain também, que ele fica, que é como uma arma e uma coroa, e ele fica na espessura de uma espécie que vai trazendo o quê? Uma nutrição. E essa nutrição é o que vai sustentar, né, a parte da letra Vav, que é a representação do formato de uma coroa. Então, nós vamos ver que a parte representativa do corpo, né, orgânico é o pé esquerdo e o sentido é o movimento. Vamos ver que a parte do trono de confronto, né, antagônico, é Antena e Lilith, onde representa o signo de Gêmeos e Câncer. A ação onde é regida, né, muitas das vezes da frequência, da regência nesse intelecto ligado a esse trono, são a filosofia, né, a base do governo, usando a tecnologia, né, o raciocínio sendo roubado, o orgulho intelectual e a loucura deformada geracionais, ou seja, uma degradação que vai sendo em sequência de geração em geração, aonde todas essas armas de confronto, elas vêm estar o quê? Vindo para poder roubar o verdadeiro conhecimento a qual o Espírito Santo tem para derramar sobre as nossas vidas. Então, o elemento de vitória que vamos proclamar, aleluia, é o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição, ele vem sendo ativado através das nossas vidas quando nós levantamos um altar de adoração, um altar de gratidão,
um altar de exaltação ao nosso Senhor Jesus Cristo e declarar a ressurreição de Cristo, que ela não foi somente uma história, mas sim ela é uma realidade do elemento da vitória proclamada sobre as nossas vidas neste período. Aleluias. Nós vamos ler agora lá em Êxodo, no capítulo 19 e o versículo 20. Nós vamos ver nesse capítulo onde o Senhor, ele entrega então ali os mandamentos, ele entrega ali, né, os 10 mandamentos para Moisés, e através desses mandamentos é aonde começa todo o princípio do governo da ida, né, para a festa de Pentecoste. Mas foi ali, nesse período, que teve ali a preparação, aonde o alinhamento, né, da terra alinhada com o céu, e sobre toda a quebra da aliança dos deuses estranhos, e foram selados pelo fogo do Espírito. Então vamos ler lá, aleluia, Êxodo, capítulo 19, aleluia, e o versículo 20, que diz assim: descendo o Senhor para o cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo. No fim de muitos deles não perecerão. Então, o que? O Senhor estava dizendo ali para poder Moisés descer, alertar aquele povo para poder não passarem do limite. Por quê? Porque se eles passassem do limite, muitos deles iriam perecer. E eles queriam, o Senhor neste momento adverte o quê? Para que aquele povo visse o Senhor. Então, quando o chamatório do Senhor, neste período, né? Só estão abrindo esse aspas aqui, da parte de Pentecoste, mas nós vamos seguir avante pela parte do mês de Sivan. Então, nós vamos ver que a unção do poder do Espírito Santo, né, lá no livro de Atos, no capítulo 2, na verdade, ali foi só o cumprimento de uma passagem de dias sendo proclamada e alimentado pela medida do conhecimento da palavra. E nós vamos ver que 3 dias antes do Pentecoste, as pessoas elas estavam verdadeiramente alinhadas em estudar, né, a Torá, a Bíblia, para poder se encher do conhecimento da palavra do Senhor, para que naquele grande dia descesse ali a soberania da manifestação de ver a atuação da revelação do fogo do Senhor e o poder invadindo e revelando a cada um que estava ali. Então nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, que voltando aqui para a parte do mês de Sivan, e sabendo que o Senhor é este Deus que tem poder e autoridade de discernimento, né, para derramar sobre as nossas vidas, de trazer a cobertura que vem sobre nós. Então, o mês de Sivan significa a cobertura deles, ou seja, foi a manifestação da proteção do Senhor naquele tempo e que foi manifestado no livro de Esther, no capítulo 8, no versículo 9. Nós vamos ver a grande manifestação do poder do Senhor, aonde naquele período foi ali através, né, de Ramã, que odiava o povo judeu e levantou um decreto
com o anel do rei para poder matar todo o povo judeu. E quando esse decreto ele foi lançado, não foi para que as pessoas morressem no mesmo dia, no mesmo tempo. Então, aquele decreto foi feito o quê? Para que as pessoas morressem praticamente na sentença no dia 23, um ano depois que quando foi decretado. Mas o que aconteceu neste período foi algo extraordinário, aonde a cobertura de Deus revestiu esse tempo para poder mostrar o poder da glória do Senhor. E o poder da glória do Senhor, nós vamos ver que justamente 3 meses depois, aonde aquele decreto foi lançado da morte dos judeus, que é no período do terceiro mês, que é o mês de Sivan agora que nós estamos entrando. Então, no dia 23 de Sivan, o decreto ele foi literalmente revogado através, né, da vida da rainha Esther, que foi usada junto com Mardoqueu. Eles rascunharam um novo decreto. Foi feito e selado com o anel do rei, dando aos judeus a licença para se defenderem e prevalecerem contra o decreto de morte que Ramã ali levantou. Então, nós vemos que um decreto levantado pelo rei, assinado e carimbado pelo anel dele, não pode ser revogado. Mas o Senhor veio com a cobertura dele sobre aquele tempo para poder fazer o quê? Um decreto em cima do decreto. Aonde foi decretado a morte, aleluia, o Senhor veio com um novo decreto para poder dizer que aquele povo então teria o direito de entrar em guerra, de lutar pela sua vida. Ou seja, se chegasse ali alguém para poder matar, eles poderiam também lutar para defender e prevalecer com a vida. Então, nós vemos aqui também uma jornada onde a cobertura de Deus veio, mas na guerra e na batalha, aquele povo também precisou se preparar durante um ano para poder chegar nesse ponto onde o grande dia chegaria da guerra, literalmente física, onde eles teriam que lutar. Então, nós vimos que esse período, aleluia, do mês de Sivan, né? Do terceiro mês, acontecem coisas grandes e tremendas da parte do Senhor, trazendo grande livramento. E para poder trazer uma outra expectativa, né, desse número 3, que é o número que representa o terceiro mês, o que, que nós vemos aqui? Nós vimos que o poder do número 3 do mês de Sivan, espiritual em hebraico, ele vai estar carregado pela essência da plenitude. E nós vamos ver que o número 3 também ele representa, né, a trindade, a parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde todos os anjos, né? A palavra de Deus diz que os anjos, eles se prostram diante do Senhor e eles dizem ao tempo todo, santo, 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 né? Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor, ou seja, a reverência absoluta de santidade diante da presença do Senhor. Nós vamos ver que a maior representação, né, do número 3 também é a ressurreição para a vida de Jesus Cristo, quando Jesus ele venceu a morte, quando Jesus ele resgatou toda a vitória sobre a morte, porque Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e representa nas nossas vidas, né, algo de sobrenatural, aonde nós já podemos ver que em todo lugar de morte, em todo lugar que talvez queira levar para a sepultura de lugar de trevas, aonde nós não conseguimos ver a liberação da vida, aleluia.
Se nós olharmos para Cristo e verdadeiramente assumirmos o nosso governo junto com Cristo na ressurreição, nós iremos também proclamar sobre a morte: morte, aonde está a sua vitória? Porque o Senhor, ele venceu. E quando Jesus Cristo venceu, ele venceu representando toda a humanidade. Ou seja, todos aqueles que reconhecer também Cristo, né, estar dentro da humanidade, do reinado pertencente ao corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Nós vamos ver que o número 3 também, ele vai finalizar, né, uma história a qual todos nós também conhecemos. Vai estar falando da vida de Jonas, né? Jonas, que o Senhor chamou ele, levantou ele para profetizar para aquele povo de Nínive, para poder entrar num campo de arrependimento, para que a misericórdia do Senhor alcançasse ali aquele lugar, porque senão o Senhor iria destruir aquele lugar. Não ficaria nem um animal, não ficaria ninguém de pé naquele lugar. Mas o Senhor mandou que o profeta Jonas avisasse ali para que eles passassem do decreto de morte para um decreto de vida. E o que representa na vida de Jonas? Porque Jonas, fugindo desse chamado do Senhor, né, por covardia ou não querer que a misericórdia alcançasse ali aquele povo, o Senhor fez com que ele ficasse 3 dias no ventre, né, de um peixe e ali passou também 3. Então, essa representação do número 3, nós vemos lugar onde também você é cercado pelo chamado de Deus para poder te alavancar você, para poder representar a estrutura daqueles que te colocam debaixo do senhorio do Senhor, para submeter à vontade do Senhor. Jonas, ele não queria, aleluias, ele fugiu da presença do Senhor, mas o Senhor o buscou e assim ele foi e fez, né? Do jeito dele, mas ele fez aquilo que o Senhor pediu para ele. Nós vamos ver que, aleluia, o número 3 também, ele vai estar também representado na vida de Pedro, né? A palavra de Deus fala que Pedro, ele negou ao Senhor 3 vezes antes do galo cantar. Então, esse número 3, ele traz muitas lembranças memoriais de histórias que aconteceram e que traz também uma revelação para as nossas vidas, onde o limite do homem, ele chega, mas a atuação do Senhor vai transformando cada vez mais e trazendo ali a restauração. Porque mesmo Pedro negando Jesus, Jesus não negou Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ver que lá a preparação da lei, né, que foi também preparada para poder receber os 10 mandamentos, a lei, né, que o Senhor estipulou para Moisés. Lá em Êxodo capítulo 19 vai estar falando sobre isso, você pode ler, né, para poder estudar também na Bíblia. Lá vai estar dizendo que este período, quando o Senhor disse para Moisés falar com o povo, né, e aquele período de 3 dias, eles tiveram que fazer um jejum, uma preparação para poder receber os mandamentos ali do Senhor. E nesse jejum, é interessante que você vai ver que Deus, ele limitou algumas coisas à petição para que o povo não fizesse. E dentro delas estava, aleluia, até mesmo a abstinência sexual, né? Você não ter relação durante aquele período para receber a palavra do Senhor, ou seja, a purificação do templo, não que o templo ele fique sujo, né, na área é, é, sexual, mas foi um pedido que Deus fez para que aquele povo verdadeiramente estivesse com a sua mente, o seu entendimento purificado para poder conseguir entender e ter discernimento do pedido da
dos 10 mandamentos, a qual seria ali entregue ao povo do Senhor. Então, nós vemos aqui, né, alguns desses exemplos. Aleluia. Então, passando para o próximo, nós vamos ver, aleluia, o perfil do reino, né, da tribo de Zebulão. Nós falamos um pouco do significado de Sivan, né, da sua representativa, e nós vamos também, aleluia, passar. Eu quero aqui trazer dentro dessa colocação, onde o perfil da tribo de Zebulão, eu quero trazer o significado, né, que a gente já viu, que o significado de Zebulão significa casa exaltada, ou habitação de exaltação, né? Isso está lá em Gênesis, capítulo 30, e o versículo 19 e 20. Vamos ler. Aleluias. Gênesis, capítulo 30. Aleluias. A partir do versículo 19, que diz, né? E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulão. Todos nós creio que sabemos da história de Lia, né, e de Raquel, ali juntamente com Jacó, onde Lia sempre buscava o amor e o reconhecimento, né, de Jacó para com a sua vida, para com a sua pessoa. E isso foi ali colocado, pauta, né, de regência entre os filhos, cada filho que nascia. Então, Lia, ela tinha esperança que algo aconteceria e mudasse ali a história, né, da regência familiar. Mas nós vamos ver que esse significado, né, eu quero trazer aqui uma aspa sobre esse que fala, que a gente leu, né, de dote, ou seja, me concedeu excelente dote. Então, quando nós vimos para essa palavra, nós vamos ver o quê? Que abrangir isso, nós já podemos ver algo, ponto espiritual e profético, a qual nós podemos, então, ativar na nossa vida. Por quê? Porque concedeu excelente dote. Excelente significa que não é bom. Excelente está acima de muito bom. É coisa que é gratificante, já está na parte das plenitudes. Então, quando ela diz, né, excelente dote, ela está dizendo eu que esse dote ele é valioso. Ele é algo, ele é herança. É algo que a herança, quem dá-nos herança para com as nossas vidas? O Senhor. Deus é esse que nos dá herança. O Senhor é esse que tem, aleluia, que deu o dote, né, com excelência para com as nossas vidas. Quem é o dote que resgatou as nossas vidas? Jesus Cristo. E eu quero declarar a partir já dessa passagem, aleluia, que toda herança que o Senhor tem para nós, que todo dote que já foi ali, aleluia, entregue para com as nossas vidas, a herança que nós temos autoridade e podemos resgatar ela para que seja uma realidade nas nossas vidas. Não vai ser um dote de miséria, não vai ser um dote de escassez, não vai ser um dote onde você vai mendigar até mesmo o afeto emocional de amor ou por alguma ato familiar, né, de pessoas, mas você vai estar na plenitude debaixo da graça do Senhor. Eu já quero aqui declarar que o Senhor, ele é suficiente. O dote de Jesus Cristo, ele é suficiente para resgatar
tudo aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Aleluias! Glória a Deus. Então, nós vamos ver que essa parte onde nós vemos todo o significado, né, da tribo de Zebulão. Nós vemos ali também que o aleluia, Zebulão, que quando ele representa porto, quando ele representa ali, né, um lugar de recipiente, nós vamos ler daqui a pouco, quando vai estar falando, aleluia, sobre isso. Mas antes disso, eu quero aqui lembrar que a essência que vem sobre a cobertura de palavras de decreto, né? Por quê? Porque quando Lia, ela deu um decreto sobre o nome, né, de Zebulão e ali o significado. Nós vamos ver que a palavra liberada pela mãe, né, pela figura feminina, pela cabeça ali, pela mãe da criança, ela literalmente ela vai definir o quê? Ela vai definir a essência daquele filho. O que ele verdadeiramente vai carregar. Então, qual é a essência, né? A que ela já declarou? Que vai ter o quê? Um dote de excelência. Glória a Deus. Então, para que a gente caminhe, nós vamos ler lá agora em Gênesis, no capítulo 49 e o versículo 13. Aleluia. Então, nós sabemos que esse capítulo 49 são as bênçãos de Jacó liberada para cada um dos seus filhos. Então, esse versículo que nós vamos ler agora vai ser o versículo que foi liberado, né, em referência para a tribo de Zebulão. E que diz aqui: Zebulão habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Então, essa parte que está falando o quê? Da parte geográfica, territorial, aonde Zebulão, a tribo de Zebulão, iria habitar. Então, está dizendo o quê? Que ele ia estar o quê? Na praia dos mares. Ou seja, toda a carga que chegasse. Por quê? Porque ele é o quê? Ele é o porto dos navios. Se ele é o porto dos navios, toda carga que sai ou que entra teria que passar pelo controle da tribo de Zebulão. Então, Zebulão, automaticamente, ele está com a plenitude de estar neste lugar geográfico para poder o quê? Ter controle sobre todo o porto, ou seja, ele é um recipiente. E quando ele está no porto, o navio que é representado, né, a tribo, o estandarte da tribo de Zebulão, o que vai ter? Vai ter literalmente, né, o mar e o navio. Por quê? Navio, você já viu barco, né? Navio, eles não vão para a beirada do porto. Por quê? Porque ali tem areia, tem pedra, tem coisa, eles não conseguem se parar. Então, sempre o quê? Na parte onde tem água. Então, se tem água, tem movimento. Se tem água, tem lugar de superfície onde não está em bases rasas, mas sim está em bases mais altas. Ou seja, um despertamento também para as nossas vidas, para poder nós crescermos espiritualmente e não permanecermos nos lugares rasos, mas sim buscarmos cada vez mais entendimento, discernimento da palavra do Senhor para trazer esse, essa, esse fogo do Espírito Santo para poder revelar tudo aquilo que o Senhor tem para poder
liberar sobre as nossas vidas neste tempo, através desses decretos. Aleluias, glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui, nós vamos passar agora para a parte das estratégias, né? Dos, dos comerciantes e guerreiros. Então, quero trazer só um pouquinho dessa reflexão, onde vai falar da vocação do homem no meio dos negócios. Então, nós vamos ver fortemente que todo esse processo, né, da vida ali da tribo de Zebulão, ela está coligada com a prosperidade, com a vocação empresarial. Ela está ali mostrando um trânsito de caravanas, né, internacionais, onde passaram ali pelo norte e por todo aquele lugar de representação. O que acontece? Nós vamos ver que essa área onde estava ali, né, nos mares, toda a abundância de tesouros, né, que estavam ali também escondidos ou subterrados ali naquele lugar. Vamos ler lá em Deuteronômio, que vai mostrar para a gente sobre essa passagem. Aleluias, glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 33, o versículo 18 e 19. Que diz assim: de Zebulão disse: alegra-te, Zebulão, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Aqui está falando justamente das duas tribos junto, mas o que nós queremos aqui é a parte, aleluia, né, de Zebulão. E o versículo 19 fala: e os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Ou seja, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está ainda que não foi revelado, tudo aquilo que ainda não foi conquistado. Aleluia. Esse versículo ele vai trazer o quê? Uma abrição de profecia, de decreto liberado para que possamos tomar posse. Então, nesse lugar, ele está o quê? Em abundância, ou seja, eu vou ofertar, eu vou fazer a minha principal presença mediante, né, toda a propagação do governo aonde traz dessa tribo para poder resgatar sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a extrair, né, ou viver as promessas do Senhor, mediante a cada tribo que foi ali liberada, resgatar pessoalmente para com as nossas vidas, aqui nós vamos então também resgatar esta abundância dos mares, aonde tem ali tesouros. Os tesouros eles estão o quê? Escondidos nas areias. Se eles estão escondidos, então eles precisam ser achados. Se eles estão escondidos, eles precisam ser o quê? Revelado, precisa ser o quê? Cativar para poder encontrar. Então, nós vamos ver também que dentro da estratégia comerciante, né, desses guerreiros, vem a parte da a vocação, foi essa que nós falamos agora, e tem a parte da valentia do guerreiro atuando dentro da palavra profética, que é do avanço comercial, que é do avanço de alinhar decretos, de colocar estratégias para poder o quê? Para que o projeto a qual o Senhor ele já tem dado, já tem mostrado para poder o quê? Ter um alavancamento
de governo e de direção. Nós vamos ver que a tribo de, de Rubens, lá em Primeira Crônicas, nós vamos ler agora em Primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 33. Primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 33, diz assim: De Zebulão dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 destro para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Aqui está falando do tanto de homens que tinha ali, que saíam para a guerra, nem eram todos. E esses homens, na prática aqui, era mais ou menos de rapaz até 20 anos. Ou seja, a abundância de pessoas alinhadas no pelotão de Zebulão, vamos dizer assim, destinado para poder sair para uma guerra, existiam muitos homens. E esses homens que nós estamos falando aqui, eles estavam numa guerra, numa batalha específica ali, aonde muitos de nós também conhecemos, que é a batalha de Débora, né? Onde Débora se levantou ali, né? Na parte de Baraque e Gideão para ordenar essa batalha para poder que eles fossem ali em avanço para poder ganhar aquela guerra. Então nós vemos que a, a tribo de Zebulão foi uma que estava alinhada justamente num campo de guerra, junto com muitos homens, aonde ali, o que aconteceu? A regência, né, da liberação, tanto financeira como estratégia de avanço para o reino, de que de um canal de bênção se posicionando aonde houver guerra para poder entrar nesses campos de batalha e vencer. Aleluia. Ou seja, toda guerra que você tiver, se revista do poder da glória de Deus. Resgate aquilo que Deus tem, aleluia, para poder trazer sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos em avivamento essas revelâncias proféticas, né? A qual traz para as nossas vidas. Por quê? Porque o cumprimento, ela vem sobre as nossas vidas através do nome de Yeshua HaMashiach. Nós vamos ver que tem algo também que acontece no período dessa relevância profética. Nós vamos ver que o profeta Isaías, ele predisse que a terra de Zebulão e Naftali, outrora que foi desprezada, que ela foi desonrada, né? E que o povo andava em trevas, deveria ser uma grande luz. Ou seja, foi profetizado, foi decretado que o lugar onde havia ali, né, morte, onde havia ali falta da luz, falta de crescimento, de multiplicação, aleluia, chegaria o tempo aonde a luz de Cristo entraria sobre aquele lugar e mudaria todo o território de trevas, de morte, para trazer vida ali naquele lugar. E aonde que nós vimos a parte da chegada da luz sobre este lugar? Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, aonde vai mostrar a chegada de Jesus Cristo, aleluia, que ele deixa Nazaré, então ele vai morar em Cafarnaum, ali situada à beira do mar, nos confins de Zebulão e Naftali. Então nós vemos que antes, né, aonde lugar de morte, quando Jesus ele entrou na história para poder concluir a realidade de Deus sendo restaurado ali naquele tempo, algo maravilhoso aconteceu. Vamos ler lá em Mateus, aleluias, glória a Deus.
Mateus capítulo 4 e o versículo 16. Aleluia. Vai estar dizendo esse versículo. E o povo que já jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E o versículo 19, para completar, 17, para fechar, diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, quando Jesus ele entrou neste território, né, de Cafarnaum, e quando ele fica mais tempo ali naquele lugar de Cafarnaum, ele começa a decretar: é chegado o reino de Deus neste lugar. Arrependei-vos dos seus maus caminhos, porque é chegado o reino de Deus neste lugar. E eu já quero aproveitar essa passagem e declarar que é chegado o reino de Deus em todas as áreas que estão embutidas nas nossas vidas, para que a luz de Cristo ela entra, para que verdadeiramente, aleluia, o governo de Jesus, ele estabeleça nas trevas, ele estabeleça em todas as áreas da nossa vida, e que haja um arrependimento dentro de nós, para sermos alavancados, para que Jesus verdadeiramente habite dentro de nós. As nossas trevas, elas só são eliminadas quando Jesus, ele entra, rabassou de cantarabai. A luz de Cristo, ela começa então a reinar nos nossos territórios, a reinar no ministério, a reinar dentro da nossa família, a reinar dentro, aleluia, dos projetos, aleluia, financeiros, aonde houve morte, aonde houve sombra de morte, Jesus, ele chega com a tua luz. Aleluias, glória a Deus. Então nós vemos que toda palavra profética que está escrita na Bíblia, ela será realizada, porque nada ficará sem se cumprir. Aleluias, glória a Deus. Então vamos ver agora, glória a Deus. Aqui, eu vou trazer uma pequena parte do código, né, do ensino da palavra Zaim, né, que eu já falei lá no começo. Então, a ação dessa letra, ela vai refletir o poder da luz refletida e acendendo além da sua origem, né? Porque ela está conectada ao número 7, aleluia, e aonde vai estar trazendo o significado espiritual. Por quê? Porque é o que? Tem uma espada e uma coroa representada, né, na letra Vav, que é em grego, que é o quê? Esse formato da espada e a coroa, nós vamos ver que esse significado espiritual, ele representa o quê? Representa vitória nas batalhas espirituais e o estabelecimento do descanso. Ou seja, uma arma, uma coroa e que traz o quê? O sustento, né? Porque a coroa ela vai estar representando o sustento divino sobre as nossas vidas. Ou seja, Zain, né? Ele representa literalmente tudo que vem também no significado do mês de Sivão e também de Zebulão, né? Por quê? Porque é proteger, ele é a cobertura que cobre e protege. E ele protege o quê? Ele protege as nossas vidas e protege tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Então, eu quero trazer aqui uma, algo que já desde o ano passado o Senhor trouxe para mim essa não vou dizer, revelação para poder atentar também sobre essa figura que representa, né, principalmente na vida da tribo, da cobertura espiritual, representava
de Rubens, né? A tribo de Zebulão, ela tinha ali no seu território geográfico, isso vai estar falando lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 6, vai estar falando que, embora Rubens ele tenha perdido, né, a sua primogenitura, que todos nós sabemos que por ele ter deitado, né, é, na cama do seu pai e ter ali dormido com a concubina do seu pai, ele sujou, ele manchou o leito do seu pai, trazendo ali pecado, né, sobre isso. Rubens ele perdeu então o direito da primogenitura e receber também a porção dobrada. Nós vamos ler depois aqui quando fala, né, que Jacó ele então ali tirou essa bênção da porção dobrada sobre a vida de Rubens. Então nós vamos ver que quando Rubens ele passa por esse processo, ele está então, em vez de ele ter uma benção de dupla honra, né, de dose dupla, ele foi o quê? Ele foi colocado num lugar onde ele ia viver debaixo de uma bênção, mas uma bênção de sobrevivência, né? Por quê? Porque ele já não tinha mais o direito de estar debaixo de todo o decreto do resgatado ali para sua bênção. Então, vamos ler essa parte lá em Deuteronômio, capítulo 33, e o versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Vou botar aqui, eu acho que estou errada. Deuteronômio 33. Bora. Aqui está dizendo, essa passagem está dizendo da vitória de Moisés para a vida de Rubens. Então, Moisés também teve a parte a qual ele fez decreto, né, de profetizar, de fazer decreto de bênção sobre a vida, sobre cada tribo. E aqui nós vamos ver o decreto onde Moisés ele vem então tirando aquela marca aonde Rubens tinha carregado, né, por ter subido no leito e manchado e estar vivendo uma vida totalmente fora daquilo que os princípios do Senhor verdadeiramente tinha para ele. Então Moisés ele decreta e ele diz para Rubens: viva Rubens e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Então ele estava dizendo o quê? Da parte da multiplicação. Nós já lemos aqui atrás, né, de tantos homens que tinham, e aquilo ali foram crescendo cada vez mais a multiplicação da semente da geração da parte da tribo, aleluia, e principalmente da vida de Rubens. Nós vamos ver logo mais na frente os filhos, a parte também da representação deles. Então nós vamos ver aqui que quando Moisés ele decreta e ele traz aqui essa palavra é como também se ele estivesse revogando um decreto ou, né, aquilo que já foi lançado do passado sobre a vida do seu pai, ele está o quê? Revogando aquelas bênçãos que foram liberadas, que praticamente não foi bênção, né, de Jacó para a vida de Rubem, mas Moisés está falando o quê? Está decretando que a graça do Senhor entre ali o quê? Com a vida. Nós estamos vendo, nós vimos vários aqui versículos que falam o quê? Onde houve morte, o Senhor trouxe vida. Aonde tinha planejamento de destruição, o Senhor, ele trouxe vida. Aleluia. E algo que marca na tribo, né, de Zebulão é essa cidade aonde do lugar geográfico, né, aonde ali Rubens ele ficou, que é localizada no Planalto, ali no
nós vamos ver que lá em Deuteronômio, no capítulo 4, no 43, nós vamos ler também, e você vai ver o que vai estar falando aqui. Aleluia. Ele diz: Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubonitas, Romoto, em Gileade, para os Garditas, e Golã, e Bazã, para os Manassistas. Então, aqui foi o quê? Foi uma repartição de lugar da parte, né, do deserto, aonde cada um ia ficar. Então, nós vemos que Ruben, ele pegou ali, né, a localização no Planalto Deserto. E neste lugar, ali, tinha, é, foi feito uma cidade em Bezer, a cidade de refúgio. Aquele lugar de refúgio era para todas as pessoas que foram, por exemplo, se ela assassinou alguém, é, não por própria vontade, por acidente, vamos dizer assim. Todas aquelas pessoas que derramaram sangue ou que pecaram, que erraram, que aconteceram coisas, né, que eles fizeram. E naquela época nós sabemos o quê? Que era olho por olho, dente por dente. Então, se você matou, você também vai receber a morte, né, de alguém também da sua família representado ali. Se matou o filho, vai matar o filho também do outro, né? Então era olho por olho, dente por dente. E nessa cidade que está neste lugar geográfico, a qual nós acabamos de ler, é algo interessante, porque ali era um lugar de refúgio. Refúgio para quem? Para pessoas que foram separadas para poder ficar ali e não serem mortas, não serem assassinadas. Por quê? Porque o homicídio que eles cometeu involuntariamente, né? Não foi querer fazer. Então, para que a família daquela pessoa não fosse lá e vingasse, né, sangue por sangue, então essas pessoas elas iam para esse lugar de refúgio e ficavam ali. Então, nós vemos o quê? Que lugar também de refúgio foi o lugar o quê? Onde pessoas poderiam estar sendo decretadas, decretos de morte, aleluia, e o Senhor, aleluia, naquele lugar eles eram o quê? Como tivesse num jardim fechado, cercado, para que não morressem. Mas também tem algo interessante, eles tinham que ficar dentro deste lugar. Se eles saíssem dessa cidade, aí já não eram mais responsabilidade. Então, nós vamos ver que Rubem, ele representa também a proteção legal e a garantia de uma vida dando que continuidade para uma vida. A misericórdia do Senhor construindo, né, fortalezas, ou seja, esse lugar de refúgio para pessoas vulneráveis, para pessoas necessitadas da misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Então é algo bem extraordinário, a qual traz a definição da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos passar agora é, na parte, né, do campo de batalha espiritual, do trono de regência, a qual, né, a oposição desse mês, né, onde nós temos a guerra intelectual, que ela vai estar atuando na regência, nós já falamos lá atrás, né, do espírito do trono, né, de Atene, de Lilith, e que vai estar trabalhando literalmente para poder o quê?
numa guerra intelectual. Na parte da guerra intelectual, nós vamos estar o quê? Que ele quer trazer o quê? A mentalidade gregoriana para poder roubar, aleluia, roubar o raciocínio verdadeiro da palavra do Senhor. Então, nós vamos ver o quê? Que esse raciocínio roubado, as filosofias sendo injetada, camuflada, mostrando o sobrenatural ali né, de astrologia, de signos, daqui que a regência que eles atuam em cada dia para cada pessoa, isso aqui, para poder roubar o que a palavra própria de Deus tem para poder trazer definição. Então, nós temos que o quê? Desativar, renunciar todas as autonomias das regências desses tronos. E a outra coisa também que atua na regência da oposição é o quê? É a parte da opressão, né? Ou seja, decretos de morte, se levanta também espírito de medo para poder ficar paralisado, para poder ficar acovardado mediante qualquer circunstância que chegue. Nós vamos ver que essa perdas, né? A perdas é o quê? São roubadores de herança familiares e financeiras. E quais que são as nossas armas espirituais de elementos de vitória que, que podemos levantar, aleluia, contra essas regências, né? Levantando como oposição. Então, a arma de quê? De projetos. Projeto de termos o quê? Comércio justo, ou seja, fazer as coisas também puros, limpos diante do Senhor. E o que é ser limpo? Vou botar até aqui um exemplo. Se você sonega imposto, por exemplo, e você está ali camuflando para não poder não pagar, né, imposto, você está o quê? Você está usando as armas de comércio injusto. Então, o Senhor, ele não vai te abençoar. Ele vai abençoar quando você tiver a arma, né, de confronto contra a regência do mal, fazendo o quê? Usando a arma da justiça, usando a arma da santidade no sistema, ou seja, as minhas ações, elas vão estar coligadas, abençoadas em nome de Jesus. E a outra arma, né, de vitória que nós temos que ter é o quê? É o conhecimento da pessoa do Espírito Santo, nos dando, aleluia, todos os dias, capacitação para discernir os nossos passos, os nossos planos, que estão conforme a linha de controle estar debaixo dos princípios da palavra do Senhor, que passou por esses princípios, que analisou o que está diante da presença do Senhor, né? Se Jesus está avaliando, está dizendo ok, porque os meus princípios estão corretos, então a minha arma ela vai ser poderosa diante o confronto das trevas. E a outra parte é um altar de selo de proteção. Como esse altar de selo de proteção? Selando com a oferta, selando com altar de adoração e de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez por nós, resgatando o quê? O poder da ressurreição. Aleluias! Glória a Deus. Então, eu quero finalizar. Vou fechar hoje por aqui. E eu quero finalizar deixando um versículo. Aleluias. Glória a Deus. Para que verdadeiramente o fogo do Espírito Santo ele resplandeça, ele seja avivado dentro de nós. Nós precisamos guardar o nosso coração. As nossas estratégias, elas externas,
ela depende do meu alinhamento interior, né? Tudo aquilo que eu faço para fora tem que ser uma realidade dentro de mim. Porque se não é uma realidade, se é uma mentira, então vai viver uma farsa. E o Senhor não quer que nós vivamos numa farsa. Queremos, o Senhor quer que a gente vive numa plena realidade. Aleluia. Então eu quero fechar aqui com um versículo que está lá em 1 Samuel. Aleluia. O capítulo 16 e o versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, não adianta o homem viver por aparências, ele precisa viver, aleluia, aquilo que verdadeiramente vai alinhar o seu interior, tudo o que tem dentro dele. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos aqui fazer uma oração para poder fechar essa live e depois vamos entrar na renúncia e na ceia. Amém? Pai, em nome de Jesus, que através da tua palavra, Senhor, tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós ouvimos, tudo que o teu Espírito Santo, Pai, trouxe de conhecimento para nós, que possamos estar, Pai querido, preparados para este tempo, Pai, para esse portal, Pai. Aleluia. Que nós entramos, Senhor, aleluia, nesse mês, Senhor, de Sivan. Uma nova cabeça de mês, ó Pai, a qual começa, estabelece sobre as nossas vidas. Queremos decretar, ó Pai, que o nosso corpo, ele será verdadeiramente, Pai, aleluia, físico e espiritual. Está neste lugar, ó Pai, de porto seguro, lugar de receber as bênçãos do Senhor, lugar de cativar para poder, ó Pai, encontrarmos os tesouros que o Senhor ainda tem para revelar para com as nossas vidas. Pai querido, que nós possamos estar neste lugar, Pai, de proteção, aleluia, da exaltação, da cobertura do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, nossas casas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, que sejamos guardados poderosamente pelo teu sangue, em nome de Yeshua HaMashiach. Que as promessas, Pai, que tudo aquilo que o Senhor resguardou para nós, seja uma realidade. Que todas as bênçãos, ó Pai, aleluia, ativadas sobre este tempo, seja, aleluia, um caminho que possamos caminhar, Pai, aleluia, nesse processo desse mês, para podermos alcançar cada dia a medida, aleluia, da porção dessas bênçãos sendo realizadas sobre as nossas vidas e as nossas casas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.